Vamos falar a respeito de uma técnica, a osteopatia. Nós vamos falar aqui sobre o que é a osteopatia, para que serve, qual é o tratamento a que se indica, para que se indica esse procedimento. Doutora, deixa eu convidar você para participar aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Joelson. Aqui no nosso Jornal do Piauí. Olha, muita gente às vezes convive com problemas que podem ser solucionados, resolvidos através de técnicas em torno das quais a gente não teve ainda algum acesso, alguma informação. A osteopatia, o que é exatamente o que ela pode e como ela pode nos ajudar? A osteopatia, Joelson, são técnicas manuais, feitas por fisioterapeutas que têm formação em osteopatia. Foi criada nos Estados Unidos em 1874 por um médico, Dr. Andrei Taylor Still, e de lá para cá ela vem crescendo bastante por conta dos seus resultados. A osteopatia é um método tanto de diagnóstico quanto de tratamento, onde nosso maior objetivo, nosso grande diferencial é identificar o que é que está causando a dor do nosso paciente. E é por isso que geralmente os resultados costumam ser bem mais rápidos, mais eficazes e mais duradouros, Joelson. Bom, então vamos falar um pouco sobre isso, né? O que é exatamente? É uma massagem? É uma reposicionamento das nossas estruturas? O que é exatamente, doutora? A osteopatia, Joelson, são técnicas manuais no qual, com as mãos, nós conseguimos investigar e tratar o que é que está gerando a dor dos nossos pacientes. Muito dificilmente, Joelson, a dor do nosso paciente ela é ocasionada por conta de um problema no local. Muitas vezes, a origem, ela é ocasionada num lugar que, por exemplo, pode ser num lugar, no caso de hérnia de disco, na coluna, por exemplo. Uma hérnia na coluna, ela pode ser ocasionada por um problema aqui nessa região dorsal da torácica, que é uma região que a gente chama de hipomobilidade, ou uma disfunção aqui nessa região do quadril. Então, com a osteopatia, a gente consegue identificar ali quais são esses bloqueios, esses desequilíbrios biomecânicos que estão acontecendo no corpo do nosso paciente e conseguimos fazer exatamente esse trabalho de reposicionamento, e conseguimos assim tratar realmente a causa original da dor do nosso paciente, que é o mais importante. A senhora falou sobre bloqueios. Esses bloqueios podem ser qualquer coisa, pode ser um problema na estrutura óssea, pode ser muscular, independente, vou usar o termo aqui, da gravidade desse bloqueio? Isso. Os bloqueios, Joelson, eles podem ser de origem estrutural, ou seja, por conta de má postura que os pacientes vão adquirindo ao longo da vida. Muitas vezes, Joelson, pode ser de causa visceral e às vezes até emocional. Para você ter uma ideia, um problema na coluna do nosso paciente, às vezes é ocasionado por conta de uma disfunção no intestino. É muito comum, por exemplo, a gente ter o paciente que sente dor na coluna, ele tem uma disfunção intestinal. Seja uma constipação, um intestino mais preso, ou seja, por exemplo, uma síndrome do intestino irritado, que é um intestino mais solto. Exatamente. Acho que muita gente que está assistindo a gente em casa deve estar surpreso agora com essa informação. Exatamente, Joelson. Para você ter ideia, tem pacientes que têm problemas no útero, mulheres que têm endometriose. Isso pode estar levando quadros de dor na coluna lombar. A gente consegue, com a osteopatia, Joelson, tratar diversas lesões. Por exemplo, a gente consegue tratar ombro congelado, capsulite adesiva, paciente que tem limitação de amplitude de movimento por conta da dor. A gente consegue tratar dores na coluna como um todo, e realmente a gente consegue também tratar essas questões viscerais. Tem muito paciente que chega ao nosso consultório que sente, por exemplo, dor na cervical e tem episódios de tontura. A gente trata também tontura de origem cervicogênica, A gente exclui a origem a gente exclui a tontura de origem por conta de labirintite e a gente, avaliando com as mãos, a gente chega a um diagnóstico que, por exemplo, a gente pode ter uma tontura de origem cervical. E os pacientes, às vezes, nem imaginam que essa tontura pode ser por conta de um problema na cervical. Com a osteopatia, nós conseguimos identificar e tratar. Olha, isso é muito surpreendente, de fato. Esses diagnósticos, eles vêm antes, durante ou em conjunto, eventualmente, com o ortopedista? Vocês conseguem passar informações que ajudam a fechar esses diagnósticos? Como é que é esse papel da osteopatia? Exatamente. Às vezes os pacientes já vão direto, para nós, que fazemos osteopatia, às vezes vem encaminhado já do ortopedista. Muitas vezes eu preciso encaminhar o paciente que chega até a mim para o ortopedista, ou para o otorrino, por exemplo, ou para o gastro, por exemplo. Então, é um trabalho em conjunto que a gente faz.
né? Então a gente consegue, juntamente com esses outros profissionais, dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, Joelson. Então realmente é um trabalho em conjunto. Tá, vamos falar um pouco sobre como é que se faz isso. Aí falar um pouco mais sobre a técnica aplicada. A pessoa vai até lá, ela passa por uma sessão. Isso. E aí, em uma sessão se resolvem problemas mais graves? Como é que funciona? Pronto, vai depender muito da situação do paciente, Joelson. O paciente que chega até o nosso consultório, ele passa por uma consulta, no qual nós vamos avaliar esse paciente, vamos colher algumas informações. Então, a gente avalia da cabeça aos pés para poder identificar o que é que está gerando a dor desse nosso paciente e a gente tratar. Então, através das mãos, são técnicas manuais, que através das mãos a gente consegue estar avaliando esse paciente e estar tratando a dor. A quantidade de sessões vai depender bastante de cada caso. Então tem pacientes que já aconteceu de com uma sessão a gente conseguir solucionar o problema, porque é um paciente que não tinha uma dor crônica, é um paciente que chegou, foi pegar um objeto e aí a coluna travou, mas nunca tinha sentido dor na coluna antes. Então pacientes que têm uma dor mais aguda, uma dor mais recente, a gente consegue muitas vezes tratar com 1, 2 sessões. No entanto, pacientes que têm uma dor crônica, então dor de muito tempo, às vezes tem uma hérnia de disco mais grave, aquelas hérnias de disco com irradiação, com radiculopatia, seja para a perna ou para os braços. Então, quando a gente já tem esses pacientes, a gente já precisa de um tratamento, né, mais prolongado. Então, daí a gente avalia e vai conseguir definir quantas sessões esse paciente vai precisar. Muito bem. Quero agradecer, doutora Kênia, pela presença da senhora aqui no nosso Jornal do Piauí, falando sobre essa técnica que pode mudar a vida das pessoas, hein? Você convive com dores, convive com dificuldades, a osteopatia pode ser a resposta para muitas delas. Obrigado, doutora Kênia Carvalho. Eu que agradeço, Joelson. Muito obrigado pela participação.